Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas para apresentação oral com o uso de slides. Eu não sou especialista na construção de slides, nem tenho conhecimentos abrangentes em design gráfico, para que você monte os seus slides da melhor forma possível, mas sim são dicas de vivência que tenho em alguns anos de sala de aula. Primeira dica que eu dou para vocês é sobre as cores. Então nós temos que ter cuidado quando nós colocamos uma cor no fundo do slide, que essa cor ela é escura. E quando a gente usa uma cor de slide escura, a gente tem que usar uma cor de letra clara. Então as cores são muito importantes. O contraste é essencial, né? Fundo claro, letra escura, fundo escuro, letra clara. E ainda existem, mesmo dentro desta regrinha aqui, ainda existem cores que não se combinam. Então, observem este slide. Eu coloquei o fundo azul escuro, uma letra preta que é possível visualizar, porém não está com um bom contraste. E aqui, se eu escrever alguma coisa de vermelho, prestem atenção como embaralha a vista. Aproxime o seu rosto da tela e vá afastando vagarosamente. Percebam que ocorre uma mistura dessas cores, tendendo aí a gente não conseguir ler direito o que está escrito. Então tem cores que não combinam. E tem cores que combinam, então nós usamos um fundo escuro e uma letra clara. Aqui nós temos o amarelo com o azul escuro, né? Eu já tenho uma maior nitidez aqui desta frase. Temos também que nos atentar ao tamanho das letras que nós usamos. Letras são chamadas também de fontes, então os tipos de fontes e os tamanhos são outros itens bastante importantes. A norma BNT fala que nós devemos usar uma fonte 11 ou 12, Arial ou Times. Porém, esta indicação da BNT é para um trabalho escrito, que você vai usar o Word, por exemplo, para digitar, imprimir e entregar, ou mandar via digital. Porém, para apresentações, esta regra não está em voga. Por quê? Uma fonte 11 ou 12 ficaria muito pequena para uma apresentação de slides. Então, para apresentação de slides, nós podemos usar pelo menos um tamanho 20. E se eu quiser colocar aí palavras em destaque ou títulos, nós podemos usar o 28. Percebam aqui neste slide, aqui embaixo, se eu utilizar uma fonte tamanho 12, olha o tamanho que vai aparecer. Muito pequenininho. Tamanho 18 melhora um pouco, tamanho 20 é o mais indicado e tamanho 30 para vocês terem uma noção. Se eu quiser destacar alguma palavra, eu posso usar esse tamanho de fonte. A gente tem que se atentar ao tempo determinado para a nossa apresentação. O tempo ele sempre vai ser dado para você como um parâmetro de controle. Então, se você for fazer uma palestra, alguém vai te convidar e vai falar assim, olha, você pode dar uma palestra lá na minha escola? Você tem aí cerca de 30 minutos para você dar a sua palestra, certo? Se você vai apresentar um seminário, o professor vai falar assim, olha, você tem 15 minutos para apresentar o seu seminário. Ou seja, o tempo é um item que a gente não tem como escapar. É deselegante a gente tomar o tempo além do indicado. Por quê? Porque eu posso estar pegando o tempo de outra pessoa que vai falar depois de mim. Né? E também é deselegante falar rápido demais. Eu posso estar interferindo no cronograma do evento. Se eu tenho 30 minutos para falar, eu vou lá e falo em 10 minutos. Se os outros 20 minutos ninguém me perguntar nada, esses 20 minutos vão ficar vago. Se for o caso, veja se não é bom você, de repente, negociar esse tempo com o organizador do evento. Então, se você vai a uma palestra e o organizador fala assim, você tem 1 hora para dar a sua palestra, e você achar um tempo muito longo, você pode falar, minha palestra tem 30 minutos ou 40 minutos. Tudo bem? Então, sempre avisar, porque o tempo sempre vai ser um elemento presente nas suas apresentações. Temos que ter cuidado com a escrita. Por quê? Porque quando a gente faz uma apresentação oral, utilizando os slides, alguma ferramenta visual, uma plateia vai estar assistindo a nossa apresentação. Então, a gente tem que ter cuidado com as grafias, né? A ortografia das palavras. Se é uma palavra com SS e eu escrevo com C cedilha, está errado, vice-versa. E a concordância também, concordância verbal e nominal. Então, alguns erros comuns que eu já vi várias vezes acontecendo. Então a pessoa escreve assim, segue gráficos ilustrativo.
ou segue gráficos ilustrativos, né? Essa concordância aqui está errada, porque nós temos aqui um plural. Então, aqui deveria existir um S e aqui deveria existir um M. Então, o correto seria seguem gráficos ilustrativos. Outro exemplo, hoje foi apresentado as tecnologias disponíveis para tal coisa. Então, aqui, as tecnologias, né, é o gênero feminino, as tecnologias. Então, aqui nós não podemos colocar o, né? E também não pode ser no singular. Então, como que estaria correto? Hoje foram apresentadas as tecnologias disponíveis para tal e tal e tal serviço. Certo? Então, são pequenos itens que, se nós errarmos, né, deixa a nossa apresentação mais feia. Lembre-se que a sua apresentação será mostrada para várias pessoas. Um erro muito comum é o apresentador ler o que está escrito no slide e não explicar. Então, se a gente estuda antes da nossa apresentação, nós não temos motivo para ler. Nós temos que falar, apresentar. A gente também não precisa escrever no slide tudo o que a gente vai falar. O slide ele só vai ser montado com tópicos. Nós temos que explicar, nós temos que expor oralmente os nossos argumentos e as nossas informações. Nunca leia slides. A leitura de slide se torna muito chato, se torna muito cansativo para quem está assistindo. Quando você coloca muita coisa escrita no slide, a tendência é de você ler o slide quando você ficar nervoso, né? Então, não cometa esse erro. Preste atenção ao seu ritmo de fala. Quando nós falamos para um público, nós temos que estar atentos se o público vai estar entendendo a nossa fala. Então, se eu falar rápido demais, muito provavelmente uma grande parte do público não vai entender o que eu vou falar. Se eu falar num ritmo muito pausado ou ficar utilizando muitas palavras como né, então, a gente também perde a conexão dos nossos pensamentos com o ritmo da nossa fala. Ter sincronia com a virada dos slides. Quando eu viro um slide, o próximo assunto daquele slide, eu tenho que estar falando nele. Eu não posso estar falando um assunto e o slide posicionado em um outro assunto. Ah, mas como que eu sei, como que eu não erro nisso? Eu tenho que treinar previamente. O volume da minha voz também é importante. Se eu falar baixo demais, eu posso não estar sendo compreendido pela plateia. E também, né, eu tenho que ter cuidado para não gritar, para minha voz não ficar muito estridente. Se você tiver alguma dúvida, esse ponto você pode perguntar ao público. Vocês estão me ouvindo? Estou falando alto demais? Estou falando baixo demais? Né? Não tem problema nenhum em você perguntar. A sua posição no momento da apresentação também é importante, né? A posição de quem fala tem que estar de frente para o público, né? Não dê as costas para quem foi te assistir, né? Um erro muito comum, quando a pessoa está nervosa, ela vira para a parede, ela vira para a tela e fica falando de frente para a parede, de frente para a tela e de costas para o público. Então, né, isso não é bacana, mostra muito nervosismo da parte do apresentador. Quando nós utilizamos imagens, é um ponto muito importante na sua apresentação. Muito legal as apresentações terem bastante imagens, desenhos, figuras. Porém, a gente tem que ter cuidado com o uso das imagens. Será que a imagem que eu estou usando aqui é ofensiva? Então, aqui tem uma foto de uma moça, né, e ela está seminua. Né? Se eu quiser usar essa foto por algum motivo, eu tenho que ter cuidado, porque muita gente da plateia provavelmente não vai gostar. Né? A minha imagem está tentando mostrar uma piada? Cuidado com as piadas, porque nem todo mundo pode achar graça. A minha imagem tem duplo sentido? Né? Então aqui é um cachorro deitado no sofá, mas se você olhar assim de relance, né, pode parecer outra coisa, outro objeto. Aqui, né? Esta imagem, inconscientemente, de uma forma subliminar, está mostrando o quê? Esta imagem aqui à direita, né? Tem uma moça se esquivando, uma moça loira. Aqui à direita tem uma mão, uma pessoa maior que ela, numa relação assim que nós podemos dizer meio que de poder, né? E essa pessoa maior que ela que está apontando é um homem, né? Pela roupa que a pessoa está usando, a gente consegue aí
denotar isso. Então, cuidado, né? Você pode colocar uma imagem dessa e alguém achar que você está, por exemplo, instigando aí o machismo, tá? Na dúvida, gente, troquem a imagem e não use. Com o mundo atual que nós estamos trabalhando sempre de forma digital, os nossos arquivos, uma grande parte está na nuvem, nós também precisamos nos atentar a esse ponto. Se os meus arquivos estão na nuvem, né, o que é a nuvem? A nuvem são os servidores de armazenamento da internet. Então nós podemos ter aí o OneDrive, o Google Drive e outros. Só que a nuvem ela está na internet e eu preciso, para acessar a minha nuvem, o meu Drive, eu preciso ter um acesso à internet. Então se eu vou a um local que não tem Wi-Fi, que o meu celular de repente não tenha sinal, eu não vou ter acesso à nuvem. Então nós temos que ter cuidado com isso. Se o meu arquivo da apresentação está em nuvem, eu tenho que saber se o local da apresentação tem acesso à internet, né? E também não custa nada nós gravarmos aí um arquivo num pendrive que é tão pequenininho, né? E levar como um backup e como um arquivo aí complementar, no caso de necessidade. Ou mesmo, né, gravar no disco do computador local ou levar o nosso próprio notebook. Um item que também é de suma importância nas apresentações é nós darmos os créditos e fazermos as citações corretamente das obras que nós estamos usando. Então, os créditos nós usamos quando nós usamos figuras ou fotos, desenhos de uma outra pessoa, ou alguma foto, alguma figura que nós pegamos na internet, né? A gente coloca os créditos, né, sempre na forma aqui de fonte. Ou no final da minha apresentação eu posso colocar créditos das fotos e eu coloco os locais de onde eu copiei as fotos ou figuras. Posso também usar figuras e fotos Creative Commons, que é um tipo de licença que deixa aberta aquela foto, aquela figura para uso, né, de pessoas na internet. A citação é para textos que eu pego de algum livro, de algum site, de alguma revista. Então eu tenho que falar o nome do autor, né, do qual eu peguei a informação. É o nome e o ano da publicação. Isso chama-se citação. Eu não posso colocar uma frase de alguém que criou a frase e não dizer, né, que esta frase foi elaborada por aquela pessoa. Aqui eu coloquei um exemplo de um slide que está falando de alguns números, né? Ele fala assim, investimento inicial da nossa empresa nas tecnologias compradas no mês de março, né, de 2019 foi de 3 mil dólares. Após 12 meses desse investimento, houve um retorno de 75 mil dólares. Então, observe como essa informação foi passada neste slide e agora observe como essa informação foi passada neste slide, a mesma informação. Então, eu tenho aqui algo muito mais atrativo, né, formas de apresentar a informação muito mais atrativas e visuais do que na anterior. Então vamos lembrar que quando a gente monta a nossa apresentação, principalmente quando a gente não tem muita afinidade com os programas de elaboração de slides, nós podemos aí fazer slides simples, né, que sejam bacanas, atrativos e vocês darem um show aí na apresentação oral de vocês. Lembrem-se que muitas vezes o menos é mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as principais referências que eu utilizei para apresentar para vocês essas dicas. Nós temos aqui também alguns itens que podem ser testados por vocês, né, para criar slides mais criativos, usar o Smart Art no PowerPoint. Temos também o programa que é construtor de slide, que é o Prezi, é uma forma diferente de construir slides, e um banco de imagens aí gratuitas, né, de Creative Commons, que é o Pixabay. Até a próxima aula e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!